Fala pessoal, espero que vocês estejam animados, porque hoje é mais uma aula importante. A gente vai falar sobre política de investimento nos fundos de investimento. O que é essa política de investimento? Se a gente está investindo em algo que é ativo, se é algo que é passivo, beleza? Ou se é algo que é alavancado. Qual que é a diferença, Lucas? O ativo, você tem uma referência, você tem um benchmark e você quer superar essa referência. Por exemplo, você não quer acompanhar o CDI ou você não quer acompanhar o mercado americano, você quer superar ele. Se você quer superar ele, você vai correr mais risco. Você pode ter ganhos maiores, mas você pode ter perdas. No caso, o passivo, você quer acompanhar esse benchmark. E o alavancado, você quer meter o louco. Você está disposto a investir mais do que o seu patrimônio, né? Se expondo, às vezes, a um risco que pode, inclusive, te negativar. Porém, se der certo, você pode ganhar muito dinheiro. E por que é importante você saber a política de investimento desse fundo? Primeiro, para você saber o público-alvo desse fundo de investimento e para você saber julgar ele, entendeu? Por exemplo, o fundo ativo. Às vezes ele rendeu 18% ao ano. Ele rendeu 18% ao ano e você pergunta, foi uma rentabilidade boa ou ruim? Vai depender da referência dele, porque se a referência dele rendeu 22% ao ano, então ele teve um desempenho ruim. A mesma coisa o passivo. Ele pode render 7% ao ano, mas isso é bom ou ruim? Não sei, qual que foi a referência dele? Vamos dizer que o fundo dele, né, a referência dele rendeu 5%, né, 6%. Então ele teve uma rentabilidade boa? Ou ele teve um desempenho bom? Não, na verdade ele fugiu do benchmark dele. Então ele tem que ficar o mais próximo possível do benchmark para ser considerado uma coisa boa, tá bom? E o alavancado aí, cara, tá aí só Deus na causa, beleza? Mas vamos ver aqui todos. Política de investimento nos fundos de investimento. Primeiro eu já falei aqui, né? Política ativa, o objetivo é superar o benchmark, assumir maior risco, né? E exemplo, gestores que buscam retorno acima do índice do mercado. No caso aqui da política passiva, o objetivo é acompanhar o benchmark, ele tem um menor risco e o exemplo é um fundo indexado ao índice do mercado, como o Ibovespa. Eu não quero ganhar mais que o Ibovespa, eu quero acompanhar o Ibovespa. E uma política alavancada tem o objetivo de operar além do patrimônio líquido do fundo, característica, maior risco de perda, podendo ultrapassar a APL. Inclusive, se o fundo de investimento, não sei se o diretor sabe disso, se o fundo de investimento não diz nada e o fundo dá prejuízo, você tem que pagar alguma coisa para o fundo? Você vira um inadimplente junto com o fundo? Vira sim. Vira. Por isso tem que ler... Você já leu a lâmina do último fundo que você investiu, diretor? Aí não, galera, tem que ler o fundo, porque vocês assinaram um termo de adesão falando que leu. Aí depois o fundo quebra, você fica devendo dinheiro junto com o fundo e não tem o que fazer. É, ó, creu aqui no dinheiro. Ah, beleza, ó. E agora vocês sabem, o diretor está sabendo que se o fundo não falar que não tem responsabilidade subsidiária, você tem que pagar se o fundo quebrar. Por isso que é tão perigoso aplicar em fundos de política alavancada. Mas por que tem gente que investe em política alavancada? Porque você, às vezes, com 50 mil reais, você botando tudo no investimento arriscado, você triplica seus 50 mil reais. Agora, imagina um fundo que tem 500 milhões. E se ele acertar a aposta, é muito dinheiro, né? Então, é isso. Um exemplo é o uso de derivativos ou empréstimos para aumentar a exposição no mercado. Você está botando dinheiro num fundo que ainda pode pegar empréstimo para investir mais ainda. Vamos fazer aqui uma questãozinha. Qual é a principal diferença entre uma política passiva e uma política ativa de gestão de um fundo de investimento? Letra A, a política passiva busca superar o mercado? Certo ou errado, diretor? Errado. Aí tem 3 linhas aqui para ler. Você que está aí, você vai ler essas 3 linhas? Você não vai ler essas 3 linhas, cara. B, a política passiva tenta replicar um índice do mercado. Até aqui está certo ou errado, diretor? Errado. A política passiva tenta replicar o índice do mercado? Tá certo, né? Sem realizar muitas mudanças na carteira, enquanto a política ativa busca superar o desempenho do mercado por meio de decisões de compra e venda de ativos. Eu vou marcar aqui como devemos considerar e vamos ler as outras. C. A política passiva envolve o uso de alavancagem, aqui de forma alguma. E D, a política passiva foca exclusivamente em ações de grandes empresas. Não vou nem ler o resto, balela. Então, a nossa resposta fica sendo a letra B. Até a próxima aula e obrigado.